sempre poder contemplar tua glória que cobre o imenso mar. Assim... Ok, meus irmãos, nós tivemos um probleminha técnico e tivemos que nos reorganizar de novo para voltarmos com a mensagem do Senhor, tá? Nós pedimos desculpa, infelizmente são coisas que acontecem que fogem da nossa autonomia, não é? Estamos dependentes, né, dependentes da tecnologia. Às vezes a tecnologia nos deixa na mão, né? Mas vamos continuar e cumprir assim aquilo que Deus nos confiou, entregando o anúncio dele à sua igreja que nos acompanha nesta hora. Para tanto, eu convido a amada igreja, os irmãos, os amigos que estão nos assistindo, a abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, uma narrativa bíblica registrada por Lucas, não é? Atos dos Apóstolos, capítulo 11, a partir do versículo 19, nós vamos ler apenas 3 versículos, 19, 20 e 21, tá? Atos dos Apóstolos, capítulo 11, a partir do versículo 19, diz assim a palavra do Senhor. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos... Voltamos, meus irmãos, vamos dar continuidade agora, esperando que a transmissão não caia mais, tá? Avisem aí por gentileza aos irmãos que nós estamos no ar novamente. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e Pai, te pedimos no nome de Jesus, Senhor, que o teu Santo Espírito nos conceda graça para compreender a tua palavra, que sejamos iluminados, ó Deus, pelo Senhor nesta hora. Fica conosco, perdoa os nossos pecados, é o que pedimos, agradecemos, no nome de Jesus oramos, amém. Tudo tranquilo aí? Então vamos em frente, em nome de Jesus, né? Esse texto ele narra uma consequência do que estava acontecendo no primeiro século, né? O capítulo ele começa mostrando a defesa de Pedro em relação ao que aconteceu na casa de Cornélio, um gentio, um militar romano, e em seguida Lucas ele começa a trazer uma nova evidência do poder do Evangelho de Jesus Cristo sendo anunciado por todo o mundo antigo. E quando ele começa, a partir do versículo 19, a tratar sobre um evento importante que aconteceu em Jerusalém, ele fala de um diácono chamado Estevão que foi ceifado pelos religiosos, e que esse evento ele desencadeou uma movimentação urgente da igreja que existia em Jerusalém, e muitos dos irmãos eles foram obrigados, né, em virtude da tribulação, da perseguição, daquilo que os religiosos do templo, os saduceus e também aqueles que faziam parte do partido dos fariseus, empreendia contra aqueles que faziam parte do caminho, os discípulos de Jesus Cristo, os fiéis, os irmãos de caminhada. E quando nós olhamos para essa narrativa bíblica e pensando no que isso sucedeu após a movimentação desses irmãos do primeiro século, e nós podemos ver que nesta cidade de Antioquia, uma grande metrópolis do seu tempo, uma cidade da Síria, localizada no continente africano, que despontava como um centro urbano relevante, né, para o contexto do Império Romano, e muitos se dirigiam a essa cidade. E diante dessa
investida, né, podemos dizer assim, quando o evangelho ele se espalhou através dessas pessoas que saíram às pressas de Jerusalém, poupando as suas vidas, né, de caírem nas mãos daqueles que perseguiam os da igreja, né? O evangelho de Jesus Cristo, ele obrigatoriamente ele foi anunciado, não de forma, podemos dizer assim, natural, mas que houve um empurrãozinho, né? Alguns historiadores dizem que o Senhor ele mexeu os pauzinhos ali, né, usando os perseguidores para fazer com que a sua palavra se cumprisse conforme o que ele disse aos seus discípulos no mesmo livro, no capítulo 1, versículo 8, de que a igreja ela deveria pregar o evangelho a partir daquele lugar, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E quando a igreja ela passa a viver esse movimento dinâmico, mesmo sem entender muito o que estava acontecendo, nós vamos encontrar o resultado desse movimento, fruto do poder do evangelho do Senhor, anunciado não só aos judeus, mas também aos gentios, aos gregos, como nós fizemos a leitura. E quando nós lemos lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, que o evangelho é o poder de Deus, né, para salvar todo aquele que crê no que esse evangelho diz, né, pela ação poderosa e miraculosa do Espírito Santo, que nos faz entender e nos convencer de que de fato esse evangelho ele tem poder para transformar a vida de quem nele crê. E a imagem do primeiro século, uma imagem de idolatria, uma imagem de corrupção, uma imagem de uma religião aguçada, mais voltada para deuses falsos. E nesse ponto da história, nós olhamos para a cosmovisão da época e entendemos que o evangelho ele foi muito importante para transformar a imagem decaída, depravada, idólatra do povo dessa época. Não muito diferente do que nós estamos vivenciando hoje. Quando nós olhamos a imagem que está à nossa volta, nós podemos reconhecer o quanto esse evangelho que um dia mudou a nossa história, mudou a nossa imagem de vida, que nós podemos olhar para o mundo com a perspectiva não mais nossa pessoal, mas daquele que nos abriu os olhos e nos fez enxergar como de fato o mundo é cruel, duro, implacável. E só o evangelho de Jesus Cristo é capaz de mudar essa realidade tão desfavorável que nós estamos enxergando como imagem real da vida literal. E aqui Lucas, ele faz algumas considerações, e eu quero assim, com os irmãos, refletir acerca do que Lucas escreveu, para que nós possamos compreender os acontecimentos, os fatos do passado e correlacioná-los com o que nós estamos vivendo por agora. E nos versos 19 e 20, Lucas ele vai trazer aqui à tona pessoas anônimas, pessoas simples, pessoas que nós não encontramos aqui os nomes, mas que elas foram reais e elas deram a sua contribuição para que a imagem do mundo delas pudesse ser transformado para um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo mais reto, um mundo mais preenchido com aqueles que Deus, Ele, com o poder da sua palavra, haveria de restaurar, de transformar a vida de tantas pessoas. E no versículo 19, Lucas, ele diz o seguinte: então os que foram dispersos por causa da tribulação, que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, que compreendia algumas cidades importantes desta época, como Tiro, como Sarepta, como Sidom, Chipre e Antioquia, uma cidade, como eu já disse, da Síria, continente africano, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E
Lucas ele faz menção aqui o que aconteceu para que esses irmãos pudessem sair, talvez na calada da noite de Jerusalém, buscando novos horizontes, buscando uma nova condição de vida, longe dos perseguidores do caminho, longe daqueles que não reconheciam Jesus Cristo como Deus, como Salvador, como Messias que veio para mudar a imagem decaída, depravada, corrupta do povo judeu. E muitos fiéis do Senhor foram obrigados a sair de Jerusalém. O destino foi buscar um lugar para viver sem medo de ir à prisão, sem justa causa, ou morrer nas mãos do Sinédrio, porque os irmãos eles eram perseguidos somente porque reconheciam Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas, e o Sinédrio não aceitava esse público, né? Essa comunidade que surgia em meio ao judaísmo, em meio à religiosidade, ao legalismo, em meio ao relacionamento, né, que os saduceus eles tinham com os romanos. Eles não aceitavam esse comportamento dos irmãos, trazendo à tona aquele que de fato deveria reinar em Jerusalém, na Judéia, Jesus Cristo. Os discípulos de Jesus anunciaram o evangelho aos seus conterrâneos nas cidades que passaram a habitar, né? Ainda guardando aquele entendimento, né, de que a salvação pertencia tão somente aos judeus. E quando eles chegaram nessas cidades, né, como cidades da Fenícia, da Antioquia, Chipre e Cirene, né? Eles começaram a abordar os irmãos de sangue ou de pátria, algo muito natural, né, em nossa vida, porque nós, pela ordem, né, de relacionamento, nós temos contato primeiro com os da nossa casa, depois com os nossos amigos, depois com os nossos colegas de trabalho, né? E muito depois é que nós vamos ter contato com aqueles que não fazem parte de nenhum contexto social do qual nós estamos inseridos. E eles começaram pelo caminho que eles deveriam começar mesmo, evangelizando os seus irmãos judeus, para depois chegar nos gregos, chegar naqueles que não faziam parte da comunidade judaica. No verso 20, Lucas ele vai tratar sobre algo muito interessante. Ele diz o seguinte: alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor. Primeiro, irmãos de Chipre e Cirene convergiram para Antioquia, que era um grande centro econômico, cultural e religioso da época. Então, estrategicamente, nas pretensões, né, do projeto expansionista, né, de propagar o evangelho de Jesus Cristo, a cidade de Antioquia, ela era um centro, né, que oferecia, né, condições para que muitos que ali trabalhavam ou residiam pudessem ter um contato com esse evangelho que viria a transformar a vida de muitos habitantes daquela cidade, pois essa igreja que surgia a partir desses fugitivos, né, a partir desses anônimos que chegaram a este lugar, ela rendeu muitos frutos, porque o Senhor fez essa comunidade prosperar. O grupo anunciou o evangelho do Senhor Jesus também para os gregos, né? Talvez porque já se sentiu mais à vontade fora do contexto judaico de Jerusalém, né? Fora daquela sensação constante de perseguição, né? De sofrimento. Esses irmãos de Cirene e de Chipre que convergiram para Antioquia, eles puderam dar uma contribuição a mais, porque o alvo da administração deles, o alvo do testemunho deles, da pregação da palavra, chegou até os não-judeus. E no versículo de número 21, Lucas ele vai trazer aqui algo muito importante para o sucesso, para as pretensões daqueles que estavam longe da sua pátria, mas
mais próximo do céu e das coisas que pertenciam ao Senhor de suas vidas. Lucas, ele vai evidenciar aqui a mão do Senhor sobre a igreja que começava a surgir ali no anonimato, mas que ela tomou um corpo e foi uma grande igreja relevante no seu tempo. Ele diz o seguinte: a mão do Senhor estava com eles e muitos crendo se converteram ao Senhor. Sobre a mão do Senhor, eu quero acrescentar algo que Pedro também lhe registrou na sua carta, quando ele escreveu esses irmãos, forasteiros, peregrinos, que obrigados foram a ocupar outras geografias, outras cidades e passaram a conviver com outros povos. E Pedro, ao escrever esses mesmos irmãos sobre a mão de Deus que estava com eles, ele diz o seguinte, na primeira carta, capítulo 5, versos 5, 6 e 7. No trato uns com os outros, percebam, nos relacionamentos entre os irmãos, cingivos todos de humildade, A ideia de cingir é você ser cheio, é você ser coberto, é você ser envolvido de humildade. E aí ele vai dizendo mais aqui: porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede graça, E aqui nós encontramos o segredo pelo qual essa igreja de Antioquia, que começou com crentes anônimos, mas fiéis ao seu Senhor Jesus Cristo, a mão de Deus, e a ideia da mão de Deus era sobre eles, é a ideia da providência, da provisão, do livramento, do suprimento, do cuidado que Deus, Ele dispensou para esses irmãos em Antioquia. E aí Pedro, ele vai revelar aqui a importância da humildade, que todo aquele que é seguidor de Jesus deve ter, até porque é uma qualidade dele, é um atributo dele, porque ele disse: eu sou manso, eu sou humilde, Então esse é um atributo do Senhor. Ele diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, ou seja, sejam submissos, dependam do Senhor, para que essa mão permaneça sobre a vida de vocês, com tudo o que vocês precisam para continuar cumprindo a missão que Deus vos confiou. E ele diz mais aqui: em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Ansiedade aqui não é a ideia de preocupação, mas o desejo que nós podemos levar o nosso Deus, mas desejos que sejam aliados com a vontade dele, não desejos de egoísmo, pensando só no nosso próprio umbigo, mas pensando primeiro em Deus e segundo naqueles que estão à nossa volta, que fazem parte da nossa vida. É isso que Pedro, ele quis dizer aqui nesse texto. Ele diz mais: porque ele tem cuidado de vós. Aqui é a constatação de que esses irmãos de Antioquia, eles tinham a mão do Senhor sobre a vida deles, porque ela representava o cuidado de Deus, o amor de Deus com eles que estavam ali fugitivos, mas não negavam a sua fé. Longe de casa, continuavam crentes, continuavam seguidores e discípulos do Senhor. Muitos creram e se converteram ao Senhor, porque o testemunho dos irmãos de uma vida com Cristo os atraiu para Deus. Às vezes a gente acha que para levar alguém a Jesus e o Senhor operar o milagre salvífico na vida de uma pessoa, caiu de novo não, É necessário muito marabalismo, É necessário fazer muita coisa, mas o testemunho desses irmãos, a vida que eles tinham na dependência de Deus, a humildade que eles expressavam, aos olhos do Senhor, o cuidado que eles tinham uns com os outros, cobertos de humildade, envolvidos com toda a humildade. Isso tudo era a garantia que eles podiam ter da mão do Senhor sobre a vida deles, a família, os negócios, o ministério, um novo tempo que eles estavam ali construindo e fazendo surgir numa cidade longe da sua pátria chamada Antioquia.
Portanto, meus irmãos, algumas lições nós podemos guardar e aplicar em nossa vida, que também somos seguidores de Jesus, também somos discípulos do Senhor, né? Esses irmãos anônimos, eles não eram aqui diáconos da igreja, eles não eram pastores, eles não eram bispos, eles não eram presbíteros, eram irmãos comuns, mas que tinham o sacerdócio como prioridade em suas vidas. Eles não dependeram de vir um missionário de Jerusalém, que mais tarde veio, né, Paulo e Barnabé, mas eles não esperaram vir, não, eles começaram a arar o campo, eles começaram a lançar a semente, eles começaram a ver a planta nascer, né? Eles começaram a regar essa planta, e eles começaram a ver a lavoura crescer, porque o Senhor estava com eles, a mão de Deus estava sobre a vida deles, né? E isso resultou num cenário diferente, numa imagem diferente, porque através desses anônimos, através dessas pessoas simples, humildes, mas cheias da presença de Deus, eles puderam transformar aquela realidade de idolatria, de corrupção, né? De tanta coisa que não procedia da parte do Senhor, mas que eles fizeram aquele lugar onde eles passaram a habitar, conhecer o Deus da salvação deles, conhecer o Deus que os fez conhecer um estilo de vida pautado no amor, no cuidado, na generosidade, no altruísmo, na justiça e na retidão. Percebam, queridos, que é possível mudar o nosso cenário social, aonde nós residimos, seja aqui na Nossa Senhora da Apresentação, seja em Mossoró, seja em Recife, seja em qualquer lugar. É possível, quando nós nos pomos a fazer aquilo que Deus espera que nós façamos, que é testemunhar dessa obra que o Senhor realizou em nossa vida, e que Ele deseja realizar essa mesma obra na vida de outras pessoas, mas que o nosso testemunho implica em muito, em levar outros que ainda não conhecem a salvação em Jesus Cristo. Nós temos uma grande responsabilidade como igreja do Senhor, aonde nós estamos vivendo, aonde nós estamos atuando, porque essa imagem de violência, essa imagem de corrupção, essa imagem de degradação da sociedade, ela só vai ser mudada quando o poder do Evangelho que está em nossa vida, anunciado através da nossa vida, possa chegar ao ouvido de tantos que estão aí desesperados, tentando um lugar para se salvar nesse contexto tão desesperador do qual nós vivemos. E, em primeiro lugar, eu quero deixar como lição para os irmãos o seguinte: às vezes Deus nos tira da zona de conforto quando nós não queremos de lá sair. Mudar causa medo e incerteza, contudo a vida é um movimento que se constrói com pequenas e grandes mudanças. Os irmãos certamente eles não queriam deixar suas casas, seus negócios, suas vidas ajustadas àquele contexto que eles nasceram, eles cresceram, eles construíram relacionamentos ali, mas eles foram obrigados a escolher viver ou morrer, né? E às vezes, queridos, nós insistimos em permanecer com coisas que Deus, Ele nos alerta, que Deus, Ele nos avisa: joga fora, vá para longe disso, não queira isso para a sua vida. E nós insistimos, e aí Deus, por amar tanto os seus filhos, querer tanto ajudar o seu povo, muitas vezes o Senhor Ele cria situações, né, que nos obriga a correr de perigos que estão nos perseguindo. Às vezes é um namorado que uma crente consegue no mundo, e Deus está alertando: olha, não dá certo, porque não vive a fé que você vive, é inconsistente. A fé dele é a fé do mundo, mas a crente, por causa da emoção, do sentimento, resiste os alertas de Deus, resiste a orientação divina, né? Correndo o perigo todo o tempo de desgraçar o futuro, desgraçar a sua vida. E às vezes o Senhor Ele cria situações para que a gente possa, queridos, contra a nossa vontade, muitas vezes ir para longe do perigo, mas para perto da vontade de Deus. Às vezes nós queremos insistir com coisas que não agradam ao Senhor, e o Senhor Ele nos chama a atenção, nos adverte, mas a gente: não, eu tenho certeza, é isso que eu quero, não tenho dúvida. Mas nos esquecemos de consultar o Senhor.
se de fato ele está de acordo, se ele apoia, se a mão dele está sobre aquilo que nós queremos. Quantos de nós, muitas vezes, estivemos aqui sentados neste auditório e Deus advertiu, Deus chamou a atenção, Deus deu escape, mas fomos teimosos, fomos arrogantes, fomos prepotentes e não humildes e recusamos a boa mão de Deus sobre a nossa vida. Quantos de nós quebramos a cara com relacionamentos? Quantos de nós quebramos a cara com negócios malfadados? Quantos de nós prejudicamos a nossa saúde, fruto da desobediência, da insistência, da teimosia em não ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus? E aí Deus, por amar o seu povo, nos tira da zona de conforto. No primeiro momento a gente sofre, porque a gente fica com as perdas nas mãos, mas no futuro próximo o Senhor ele vai abrir os nossos olhos e nós vamos olhar para trás e entender que o Senhor ele tinha razão e que nós estávamos errados, porque foi o que aconteceu com esses irmãos. Eles não queriam deixar Jerusalém, mas eles foram obrigados a sair de Jerusalém, a recomeçar em um lugar distante, desconhecido, outra cultura, outra economia, outra religião, mas foi nessa situação que Deus fez o seu povo prosperar, porque a mão do Senhor abençoou o seu povo aonde o povo dele deveria estar e não em Jerusalém, porque a vontade de Deus era que esses irmãos anônimos, pessoas não conhecidas dentro da liderança da igreja de Jerusalém, mas foram esses que Deus usou para o seu nome ser famoso naquela cidade chamada Antioquia. E foi naquele lugar que o Senhor, ele restituiu tudo aquilo que eles deixaram para trás. Às vezes, queridos, nós insistimos em permanecer com as nossas mãos em coisas que não agradam a Deus, por causa da nossa avareza, do nosso apego a determinadas coisas que nós trazemos para a nossa vida e não conseguimos jogar fora. Mas quando nós temos a coragem de jogar fora, lançar fora e depender do Senhor, o Senhor ele nos acrescenta muito mais, mas muitas vezes mais, porque há uma grande diferença quando nós não temos a mão de Deus sobre a nossa vida e quando nós temos a mão de Deus sobre a nossa vida. E foi o que aconteceu aqui com os irmãos. Porque quando nós temos a mão de Deus sobre a nossa vida, nós podemos declarar para o Senhor os nossos desejos, e aquilo que estiver em conformidade com a soberania dele, o Senhor vai fazer chegar em nossa vida. Foi o que Pedro disse quando ele consolou os irmãos também espalhados como esses de Antioquia pelo mundo antigo. Às vezes a mudança causa medo, a mudança ela vem com um recheio de incerteza, mas quando nós mudamos por causa do Senhor, queridos, a mudança vale a pena. Quando nós mudamos por causa do Senhor, Ele honra a nossa coragem, a nossa fé, a nossa esperança nele. A segunda lição que eu quero deixar para a amada igreja: o anúncio do Evangelho nos acompanha, não importa onde estejamos, a começar com os da nossa casa e depois com pessoas de paz. Aonde estivermos, queridos, esse evangelho está conosco. Às vezes a gente acha que anunciar o evangelho é preciso ter um púlpito como esse, ter uma Bíblia como essa e um esboço de um sermão para ser pregado. Não. Nós pregamos e anunciamos o evangelho com a nossa vida, com o nosso testemunho, causando curiosidade às pessoas à nossa volta acerca do nosso estilo de vida, daquilo que nós cremos, daquilo que regulamenta os nossos passos, regulamenta as nossas falas, regulamenta os nossos relacionamentos, regulamenta os nossos sonhos, os nossos projetos, o nosso trabalho, a nossa relação conjugal, a nossa relação como sociedade. Tudo isso nós podemos usar como anúncio do evangelho do Senhor. Eu tenho certeza que esse público, seja ele judeu ou grego de Antioquia, eles ficaram esperando o comportamento desses irmãos anônimos acerca daquilo que eles compartilhavam com essas pessoas que desconheciam o nosso Deus. E quando nós vivemos aquilo que nós cremos, queridos, isso torna com que a palavra do Senhor ela se torne viva e eficaz em nossa vida, e as pessoas vão dar crédito a esse evangelho que nós pregamos também com ações, não somente com palavras.
Quando aquele público gentil, não judeu e também judeu começou a observar o comportamento daquele povo que havia chegado naquela cidade, imediatamente eles começaram a comparar o modo de vida daqueles cristãos com o modo de vida daqueles que faziam parte do estilo de vida deles ali em Antioquia, e eles perceberam que havia uma diferença. Por isso que o evangelho, ele atraiu essas pessoas, e o poder do evangelho restaurou muitos ali na cidade de Antioquia, porque essa cidade, ela produziu uma igreja que depois de Jerusalém, ela foi a mais importante de todas as igrejas do Senhor em tamanho. Foi a primeira igreja que começou o processo missionário enviando Paulo e Silas como comissionados da igreja de Antioquia. Fruto do poder do evangelho, queridos, um evangelho que é capaz de transformar cenários, mudar a realidade e pintar uma imagem de um quadro social que todos nós queremos, mas muitas vezes nós não movemos uma palha para que isso aconteça. Enquanto nós não movemos uma palha para que isso aconteça, a palavra de Deus, ela não se torna viva e eficaz a partir de mim e de vocês que estão me ouvindo. Nós queremos a nossa comunidade com menos traficantes, nós queremos a nossa rua sem uma moto que chega de madrugada, para abastecer ali o posto de distribuição. Nós queremos menos assaltos nas ruas, nós queremos colocar as nossas cadeiras na calçada e conversar ali sem nenhum receio de ser abordado e assaltado, como isso era muito comum antigamente. Hoje ninguém consegue mais esse privilégio de sentar na sua calçada, aproveitar aquela brisa do final da tarde para início de noite, ou então depois da janta você botar a cadeira ali, confabular com a família, com os amigos, jogar a conversa fora. Ninguém consegue mais fazer isso, porque o poder do evangelho, infelizmente, ele não tem chegado nas vidas longe de Jesus Cristo. Terceira lição que eu quero deixar para a amada igreja: depender de Deus é sinônimo de humildade, e ser humilde aos olhos do Senhor é garantir a graça necessária no movimento da vida. A Bíblia diz que o orgulho precede a queda. E eu quero, em contrapartida, dizer que a humildade que Deus, ele espera de nós, precede o estar de pé, precede o estar por cima e não por baixo, precede o ser cabeça e não cauda, precede o estar vivo e não morto, precede a mão do Senhor presente e não ausente em nossa vida. E o que tem feito com que a mão do Senhor seja ausente na vida de muitos cristãos, muitos que se dizem discípulos e seguidores de Jesus Cristo, infelizmente é o orgulho. Porque o texto nos mostra que a humildade é a garantia da boa mão do Senhor conosco. A humildade, a dependência de Deus são sinônimos de prosperidade. Quando nós fazemos a vontade do Senhor e não a nossa. Quando nós reconhecemos as nossas limitações e declaramos: Deus, eu preciso do Senhor. Deus, eu só posso viver se o Senhor for comigo. Nós precisamos declarar como Moisés, ele declarou ao Senhor: Deus, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Eu não posso andar com esse povo sem o Senhor do meu lado. Eu preciso do Senhor, isso é humildade. Moisés era um líder maior do povo de Deus. Ele poderia muito bem ter deixado um lugar no seu coração para o orgulho, a vaidade, a prepotência tomar conta de sua vida, mas ele disse: sem o Senhor eu não posso ir com esse povo, eu preciso do Senhor, porque eu dependo do Senhor para comandar esse povo. Muitos de nós, infelizmente, por causa do orgulho e não da humildade, nós temos andado por conta própria. Nós temos criado um estilo de vida de competição, porque orgulhoso é assim.
Ele compete dia e noite com aquelas pessoas que estão à sua volta, porque ele não tem prazer naqueles que prosperam ao seu lado, naqueles que são humildes e que Deus abençoa. Não, ele quer destruir, ele quer perseguir, ele quer maltratar. Essa é a vida do orgulhoso e Deus abomina. Deus não tem prazer naquele que é orgulhoso. Às vezes nós queremos ter uma vida abençoada, queremos ter uma vida, uma família saudável, bom emprego, bom salário, bons relacionamentos, saúde física e espiritual, mas nós não temos por causa do nosso orgulho, porque não somos humildes, não aguentamos ser humildes na presença do Senhor. Deus não separou ninguém de destaque lá em Jerusalém para começar um trabalho missionário lá em Antioquia, não. Ele fez com que muitos humildes, simples, anônimos do contexto cristão em Jerusalém pudessem ser exaltados pela mão dele, porque isso é o que acontece quando nós nos comportamos com humildade aos olhos do Senhor. Foi o que Pedro ele disse aos seus irmãos: no tempo propício Deus vos exaltará. E Deus abençoou esses irmãos. Essa igreja foi uma igreja próspera, porque era uma igreja humilde que dependia de Deus, porque ela começou na humildade, não na arrogância, não no orgulho, não na prepotência. Se você quer abrir as comportas do céu e receber as graças de Deus, a chave é a humildade, a chave é a dependência do Senhor. A chave é olhar para as coisas de Deus. A chave é deixar aquilo que não pertence ao Senhor correr o mais rápido possível. E a última lição desse texto, que nós vamos continuar no próximo domingo, diz o seguinte: a imagem de um mundo firmado em justiça e retidão, o que todos nós queremos sem demora, passa pelo poder transformador do Evangelho. Se você quer uma família melhor, se você quer uma comunidade melhor, se você quer um mundo melhor, essa cosmovisão que nós temos aí, que não queremos, não perca tempo, queridos. Faça a sua parte como sacerdote, como missionário de Cristo. Não espere só pelo pastor da sua igreja, não espere só pela liderança da sua igreja, não espere só pelos diáconos da sua igreja. Não, Deus quer te usar. Não se sinta um coitado, não se sinta vítima, né, do contexto, não. Deus, Ele quer te usar. Dependa do Senhor. Saia daquilo que não agrada a Deus. Vá em busca daquilo que Deus quer para a tua vida. Seja humilde aos olhos do Senhor, dependa dEle, e tenha um testemunho ilibado para que as pessoas vejam que Deus, Ele habita na tua vida com palavras e atitudes que procedem de você. Que a igreja do Senhor possa entender isso com caráter de urgência, porque enquanto, queridos, dependermos do homem como nós e não de Deus, nós não veremos uma imagem social que nós sonhamos, desejamos acontecer, sem que o poder do Evangelho transformador aconteça. Quero orar por você, quero orar por sua família, agradecer ao Senhor por essa palavra, pedir perdão aos irmãos, né? Hoje tivemos uma live aí fracionada, não foi o que a gente programou, mas infelizmente aconteceu. Esperamos que não aconteça mais, porque a nossa dedicação, o nosso cuidado, né, para que tudo dê certo, ela é grande, né? Nós chegamos uma hora antes e testamos tudo aqui, fazemos todos os procedimentos, né, para que a nossa transmissão ela saia contente e você possa receber aí da parte do Senhor aquilo que Ele desejou e deseja, tá? Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, te damos graças, ó Deus, por esta palavra que o Senhor nos trouxe, pela ação poderosa do Teu Santo Espírito. Pai, no nome de Jesus, que ela produza frutos de justiça, de retidão, sobretudo de transformação, Pai, social. Abençoa as famílias que estão conosco, ó Deus, abençoa os de perto, os de longe, que a Tua graça não cesse de chegar na vida daqueles que
se afastam de coisas que não te agradam, Pai, que são dependentes do Senhor, humildes, e que têm um testemunho de vida com o Senhor ilibado. Abençoa o teu povo nesta hora, dá mais uma oportunidade, ó Pai, aqueles que têm, infelizmente, se desviado dos teus caminhos, ó Deus, têm se corrompido, ó Pai, têm se entregado, ó Deus, a esse mundo caído, esse mundo, ó Pai, que tem consumido, ó Deus, tantas vidas, ó Pai, pelo poder, Senhor, nocivo do pecado. Fica conosco, perdoa os nossos pecados, pois é o que pedimos e agradecemos, no nome de Jesus Cristo nós oramos, amém. Temos mais música? Amém. Que Deus vos abençoe e até a próxima em nome de Jesus. Para adorar o teu nome, com meu coração e paixão, preciso entender que tu és o Senhor, o Deus soberano.